Amados irmãos, domingo passado nós iniciamos algo sobre cura interior, porque fica claro aos nossos olhos que as maiores feridas da nossa vida não são as feridas exteriores, mas são as feridas da alma, as lembranças, memórias, e trabalhamos neste assunto e falamos sobre a ferida da rejeição, da autorrejeição, da autoestima em baixa, e vimos qual o procedimento para a cura. Hoje eu quero falar um pouco sobre a ferida produzida pela culpa, o sentimento de culpa. A palavra de Deus nos mostra que há diferentes qualidades ou tipos de sentimento de culpa. Não há nenhum de nós aqui nessa manhã, nenhum, até mesmo crianças, que de alguma forma, em algum momento da vida, não tenha sido esmagado pela culpa, se sentido culpado de alguma coisa. A culpa que achata, que destrói, que desanima, a culpa que faz brotar no coração sentimentos contrários à palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que existem pelo menos 3 tipos de culpa que nós precisamos detectar em nossa vida nessa manhã. Em primeiro lugar, existe a culpa neurótica, aqueles que são possuídos pela obsessão da perfeição, os perfeccionistas, aqueles que se autocriticam, que fazem uma autocrítica tão exagerada, que vivem quase que diariamente sobre o peso da recriminação própria e começam a mentalizar o fato de que não sabem fazer, de que não podem fazer, e são tomados às vezes por uma timidez horrorosa e limitam-se naquilo que devem realizar ou que poderiam realizar, até mesmo para a glória e para o reino de Deus. É a culpa neurótica. Os perfeccionistas vivem em busca de uma justiça própria. E esse sentimento foi muito desenvolvido pelos fariseus, que eram, a gente brinca muito com fariseu, mas na verdade era um grupo de pessoas que buscavam um perfeccionismo moral e buscavam um nível de moralidade muito bom, e não há nada de errado nisso. O erro deles é o erro dos perfeccionistas, porque o que eles queriam era se justificar diante de Deus pela vida moral que tinham, e isso é absolutamente contrário à palavra de Deus. Em início de conversão, isso é muito comum. Caio conta que quando se converteu em Manaus, aos 18 para 19 anos, ele foi tomado por uma obsessão de obediência a Deus. Era um negócio, uma loucura, era um desejo tão grande de obedecer a Deus, que ele saía de casa na moto para ir trabalhar na prefeitura, era funcionário público, e no meio do caminho lembrava, puxa vida, esqueci de botar a tampa na pasta de dentes. Isso é pecado. Aí voltava, ia em casa, entrava no banheiro e dizia: Senhor, perdoa, que eu devia ter deixado o tubo de pasta de dentes fechado. E fechava. E não se dava conta de que era muito mais errado chegar atrasado ao trabalho. E chegava errado, chegava atrasado ao trabalho para fechar uma pasta de dentes, porque a culpa era produzida por esta obsessão. Há muitos de nós que somos castigados por uma culpa que é fruto deste perfeccionismo, desta obsessão. Não nos damos conta de que Deus nos ama como somos, com nossas falhas, com nossas limitações, com os nossos erros, com os nossos fracassos. Não que isso vire um sistema de vida, mas a Bíblia diz que Deus nos ama do jeito que somos. O apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Em segundo lugar, há outro tipo de culpa horroroso, se é que não há culpa. Para mim toda culpa é horrorosa, mas há um que é muito ruim. É a culpa que os outros colocam sobre a gente. É aquela hora em que você não sabe que não tem culpa, mas de tanto lhe acusarem, você acaba se sentindo culpado. Cobram de nós o que Deus não cobra. Exigem de você o que Deus não exige. É um legalismo horroroso. É um legalismo doentio. A respeito disso, Jesus disse aos fariseus: vocês são terríveis porque nem vão para o céu e nem deixam os outros irem. Porque vocês colocam sobre os outros fardos pesados que vocês mesmos não conseguem carregar. É a culpa produzida pelo legalismo dentro da própria igreja. A respeito disso, há um livro muito bom que eu recomendo, escrito por um grande amigo meu, pastor Ricardo Gondim.
e ele tem muita autoridade, porque Ricardo é pastor da Assembleia de Deus e filho de pastor da Assembleia de Deus, e o livro tem o seguinte título: O que a Bíblia permite e a igreja proíbe. É um livro muito bom. O que a Bíblia permite e a igreja proíbe. E ele trabalha com muita propriedade, com conhecimento bíblico extraordinário, em cima destas camisas de força que o legalismo impõe, e é uma tristeza como tem gente culpada porque pensa que pecou quando nunca pecou. Gente sofrendo culpa por pecados que nunca foram cometidos, apenas feriram o legalismo, a tradição. Não pode comer isso. Pode, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que com ações de graças tudo é bem-vindo, aleluia. Não é só a picanha gorda, né? Até uma buchada. Pastor, eu posso comer galinha cabidela? Meu irmão, só se não gostar ou fizer mal. Mas se gostar e não fizer mal, agradeça e coma. Há gente com culpa por causa de comida. Há outros que se sentem culpados por causa de roupa. Outro dia uma irmã conversou comigo, não aqui, desesperada, porque cortou o cabelo. Eu digo, o desespero talvez seja porque o corte ficou feio, minha irmã. Que Bíblia é essa? Mas vocês não imaginam como o diabo oprime as pessoas por causa de culpas produzidas não pela palavra, mas pelo legalismo. Produzidas, são culpas que os outros colocam sobre a vida da gente. E há pessoas que sofrem a vida inteira sobre isso. Mas há também, em terceiro lugar, a culpa real. Esta sim, é aquilo que é produzido pelo pecado, pela desobediência. Quem é nascido de novo sabe quando peca. Quem é nascido de novo sabe duas coisas: sabe quando vai pecar e sabe quando peca. O coração denuncia. E esta culpa é resultado da violação da palavra de Deus. Isto conhecendo ou não a palavra. É o que está em Romanos capítulo 2, do verso 14 ao 16. Aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Porque a palavra de Deus é um livro de princípios. E princípios feridos produzem culpa. Sempre que você desobedecer a palavra, você se sentirá culpado, meu amado irmão. Então, muitos de nós vivemos sob o peso da culpa. E muitas das risadas que damos não são risadas de alegria, são histeria, são nervosismos produzidos, às vezes, por uma consciência ferida e esmagada pela culpa. É bem verdade que no meio de tudo há aqueles que já não sentem culpa nenhuma, porque a consciência foi cauterizada. A consciência está insensível, a consciência está arruinada, a consciência está prejudicada, e esses matam, adulteram, roubam e vão dormir o sono mais tranquilo do mundo, porque a consciência já morreu. O que é que a culpa real produz na gente? Agora sim, nós que somos crentes, o que é que a culpa real produz na gente? Algumas coisas. Em primeiro lugar, o Salmo 32, escrito também por Davi, nos diz que a culpa real produz abatimento. Produz abatimento. Ele diz: os ossos dele envelheceram, enquanto o pecado foi calado. Meus irmãos, crente em pecado é crente triste. Ainda que produzam alegria artificial, coreográfica, quando ele entra no seu quarto e fica sozinho, ele é banhado pela tristeza, ele é coberto pela tristeza, porque ele sabe que está em pecado e a consciência está cheia de culpa. E aí não tem Lexotan que dê jeito, não tem Ancilive que dê jeito, não tem Dormonide que dê jeito, não tem remédio nenhum que resolva. O travesseiro esquenta, vira brasa, pega fogo, ninguém sabe, mas ele sabe e vai morrendo, abatido, porque a culpa real produzida pelo pecado, ela gera abatimento. Em segundo lugar, diz o verso 6 do Salmo 38,
que nós acabamos de ler, que a verdadeira culpa produz depressão. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Um dia Jesus encontrou uma mulher na sinagoga que tinha um ângulo de 90 graus. Ela andava assim. Interessante é que para curá-la, Jesus não disse, vou curar. Ele disse, perdoados estão os teus pecados. O que nos faz entender que aquela doença era subproduto da culpa, que se somatizou, que veio para o corpo e produziu aquela enfermidade. Amados irmãos, a culpa real produzida pela desobediência à palavra de Deus, ela gera crentes abatidos e também crentes deprimidos. Sinto-me encurvado. E ele completa dizendo, ando de luto o dia todo, não tem alegria. A cor que vê é preta, está desesperadamente triste. E à medida que o tempo vai passando, vai piorando. À medida que os dias vão se sucedendo, a coisa vai complicando, a depressão aumenta, e aí não tem Prozac que dê jeito. Em terceiro lugar, o verso 9 do capítulo 38, diz que a culpa produz ansiedade. Observem, na tua presença estão, Senhor, os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ansioso, inquieto, não se conforma com nada, tudo está ruim, nada presta, para onde se vira as coisas vão mal. Ansiedade é aquilo que eu já disse aqui várias vezes, de noite quer que o dia chegue, de dia quer que a noite apareça. Ele nunca consegue se tranquilizar, e os gestos, as atitudes são apenas o produto do que a alma sofre, porque a culpa produzida pelo pecado em mim e em você, ela gera ansiedade. Em quarto lugar, o verso 10 diz que produz estresse, tensão. Observe, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças. O coração já não consegue bater no ritmo normal. Lembre-se, queridos, que Davi escreveu este salmo depois do adultério. Foi depois que ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela. Foi com a culpa de um homicídio e de um adultério que ele escreveu isso. E olha o estado de alma dele. Olha a culpa horrorosa. Estressado. Ele diz aqui no verso 10 que foi tomado por uma taquicardia, coração excitado, por uma sensação de desmaio e por uma confusão emocional, produzidas pela culpa real. Em quinto lugar, a culpa verdadeira produz um desejo de autoflagelação, produz pensamentos suicidas. Ah, eu quero é morrer. Depois que comete o pecado, cai em si, e aí vem o pensamento suicida. Aí eu quero morrer. Senhor, por que tu não me levas? Por que tu não me tiras? Por que tu não mandas uma doença? Ah, eu quero desaparecer. Os sentimentos suicidas que devoram a mente, eles são produzidos pela culpa. Agora, escutem aqui o que eu vou dizer. Preste atenção. Você que já é nascido de novo. O crente, nesta situação de culpa, ele não perde a salvação, mas pode perder a certeza da mesma. Por quê? Porque a mente, a alma, está confusa, absolutamente atordoada pelo peso da culpa. Então ele já não sabe mais discernir as coisas. Agora, irmãos, a grande pergunta é, como curar isso aí? Amém? Quantos de vocês aqui já experimentaram culpa na vida? Levante a mão. A minha está para cima. Tem gente com a mão para baixo. Ou não entendeu o que eu disse, mas eu duvido que haja alguém nesse auditório que nunca tenha se sentido culpado por alguma coisa. Todos nós sentimos. Agora, como curar isso aí? O Salmo 32 nos responde. Em primeiro lugar,
Primeiro lugar, confissão de pecados. Amém? Esse amém foi michuruca. Se eu for entender esse amém, é para ficar com o pecado debaixo do tapete. Observe o que diz o Salmo 32, o verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, a confissão do pecado. Amados irmãos, não há outro caminho para o perdão. Não adianta criar, inventar, buscar, estabelecer pensamentos. A única coisa que gera perdão é confissão. Abra sua boca, confesse a Deus os seus pecados e você vai ver que o fardo da culpa vai ser retirado. Quando a gente se propõe a pedir perdão a Deus, Ele perdoa antes da gente abrir a boca. É como diz o salmista no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca. Ainda não chegou, ainda está no caminho da mente para a boca e Deus já perdoou. Eu vou citar 2 exemplos. Quando Davi adultera e é confrontado pelo profeta Natã, e finalmente Natã mostra que ele pecou, ele diz assim, pequei. É tudo o que ele diz. Imediatamente Natã emenda e diz, mas já fostes perdoado. Não precisam dizer mais nada. Ezequias recebe a visita do profeta Isaías, e o profeta diz, olha, Deus manda dizer o seguinte, põe em ordem a sua vida e sua casa, porque você vai morrer. Entregou a mensagem e saiu. A mensagem era de morte. Uma característica do falso profeta é que só dá notícia boa. Ezequias recebeu a visita de Isaías, rei. Ezequias rei, Isaías profeta. Ezequias disse, é hoje. Vem promessa boa. Isaías disse, bote a sua vida em ordem, meu amigo. Ajeite a sua casa, porque você vai morrer. E vai embora. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias chorou, se humilhou. A palavra diz que ele virou-se para a parede, encostou a cara na parede e derramou as lágrimas da vida dele toda, pediu perdão a Deus. E a Bíblia diz que Isaías ainda ia no meio da praça da cidade. Não tinha ainda atravessado a cidade. Deus disse, ei, para aí, volta e diga a Ezequias que eu o perdoei. E lhe dou mais 15 anos de vida. Deus tem prazer no perdão. Perdoar é da natureza de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Preste atenção. Não adianta orar por avivamento sem confissão de pecados. Não há genuíno avivamento que não tenha como primeiro ponto e pressuposto um profundo arrependimento e uma profunda convicção de pecados. Quando Paulo pregou em Éfeso, a palavra de Deus diz que houve um avivamento tão grande naquela cidade, que as pessoas começaram a trazer ídolos, objetos de adoração, livros que não deviam estar em casa, mas estavam, esses livros de autoajuda, esotéricos, e jogaram no meio da praça e fizeram uma montanha tão grande, tocaram fogo e por aí começou o avivamento de Éfeso. Por onde começa o avivamento de Nínive? Por uma profunda convicção de pecado. De modo que pode haver animação sem confissão, pode. Pode ver um auditório agitado, animado, dançando, pulando. Agora, avivamento só com confissão de pecados. E a confissão de pecados abrange 3 coisas. Presta atenção. Quando você peca contra Deus, resolva com Ele. Resolva com Ele. Há pecados que você resolve na hora com Deus e está acabada a história. Mas pecados como adultério e roubo exigem reparos àquele que foi traído ou àquela que foi traída. Quem rouba, não basta confessar o pecado, mas tem que repor o roubado.
Está lá em Levítico. E antigamente, graças a Deus pela cruz, a Bíblia dizia que você tinha que restituir 4 vezes mais. Por isso que Zaqueu deu 4 vezes mais. Não é porque Zaqueu era bonzinho, não, é que ele obedeceu à lei. Então, quando alguém rouba, se arrepende e confessa, precisa repor o que roubou. E se não pode repor, precisa dizer: roubei, errei, e quando puder reponho. Se alguém adultera, se arrepende, pede perdão, aleluia, com Deus está resolvido. Mas agora tem que ir à parte traída, e talvez seja a hora mais dolorosa, e abrir o coração e dizer: pequei. E se alguém peca contra o corpo, ao corpo tem que confessar. Amados irmãos, a confissão de pecados é uma cirurgia dolorosa. E é uma hora séria na vida do crente, porque é a hora em que há uma batalha entre o Espírito Santo e o diabo, entre a confissão e o orgulho, entre o eu que diz não diga porque todo mundo vai saber, e o Espírito de Deus que diz abre o coração e bota para fora. Não há como curar, presta atenção, não há como curar a culpa produzida pelo pecado real, a não ser pela via da confissão. É aquela história do Evangelho de João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Quando o Senhor Jesus disse: tirai a pedra, aí Marta disse: Senhor, está podre, o homem está podre, vai feder. Assim é a ressurreição. Na nossa vida, para haver ressurreição, às vezes tem que haver mau cheiro. Primeiro tem que feder para depois vir a bênção. Deixa o mau cheiro sair. Só quem sabe o alívio de um pecado confessado e perdoado é quem já passou por isso. A sensação que a gente tem é, uma vez eu disse para alguns pastores, a sensação é que passou Cepacol na alma. Sabe aquele negócio Cepacol que a gente usa para, né? E fica com a boca tão refrescada que parece que vai queimando. Quando se confessa pecado, o alívio é assim. Ufa, que coisa boa. Até os psicólogos sabem disso. Eles não usam essa linguagem, porque eles não conhecem, os psicólogos incrédulos, mas eles sabem. O que é que alguém vai fazer no analista? O que é a análise? É o indivíduo chegar lá e botar para fora o podre. É isso. Eu vou fazer a análise. Vai, você está indo é confessar pecado, meu amigo. É isso que você está indo. Eu estou há 6 anos em análise. É muito pecado. É muito pecado. A linguagem é outra, mas a culpa é a mesma. Amém? A segunda coisa, então o primeiro passo para curar a culpa é confessar. Confesse. Peça forças a Deus. Diga: Senhor, eu não tenho coragem. Eu sou brabo com os outros, mas sou frouxo comigo. Dou grito em todo mundo, mas na hora de contar o meu podre eu fico do tamanho de um rato. Peça forças que Jesus dá. Segundo passo é crer na graça de Deus. É crer na Bíblia. Crer. Quando a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Creia que a graça de Deus é maior do que sua culpa. Para Deus, como diz um amigo, não importa o tamanho do pecado, mas o tamanho do arrependimento. A um coração humilhado e contrito, diz a Bíblia, não desprezarás, ó Deus. Confessei-te o meu pecado, diz ele. Que alívio, que coisa boa. A graça foi maior. Observem que há um verso que Davi diz assim: as minhas iniquidades já passam da minha cabeça e chegam ao céu. Imagine só, né? O diabo vai botando isso. Olha, é melhor você ficar calado, porque seu pecado é tão grande, você já pecou tanto, a coisa é tão feia, que já está lá subindo, e aí o pecador começa a introjetar a ideia de que o pecado dele é maior do que a graça, de que Deus pode perdoar tudo menos aquilo. Meu irmão, não há pecado que Deus não perdoe, e até quero lhe dizer, estribado na Bíblia, já perdoou na cruz do Calvário. Tome posse.
Eu conheci um homem que durante anos frequentou a primeira igreja batista de Campina Grande. Tornou-se membro da igreja. Mas no leito de morte, confessou que nunca nascera de novo. Era apenas um membro da igreja. Nunca havia nascido de novo. E de repente, no leito de morte, aquele homem foi tomado por uma culpa horrorosa. E a gente ia lá e orava com ele, e ele dizia, não, para mim não tem jeito. E o diabo botou isso na mente dele. Ele dizia, não há calvário que me perdoe, não há cruz que me resolva meu problema. Ele dizia assim, meu pecado é tão grande que nem a graça de Deus pode resolver. Mentira do diabo na mente dele. E morreu assim, debaixo de aguilhão, debaixo de feridas profundas, morreu oprimido, pressionado com essa ideia maligna e não pôde confiar na graça de Deus. E em último lugar, para haver libertação da culpa, tem que haver auto-perdão, perdão próprio. Só quem crê no perdão de Deus é que se perdoa. A Gazeta de Alagoas ontem trouxe uma estatística pavorosa. Em Maceió, não estou falando de São Paulo nem do Rio de Janeiro, em Maceió, que se sabe, porque isso é infinitamente menor do que o verdadeiro que não aparece. São praticados nesta cidade 200 abortos por dia. Aqui. 200 abortos por dia. Isso que se sabe. Fora as clínicas clandestinas, chamadas fábricas de anjos. E pasmem, sabe qual é a idade de quem vai buscar aborto e registra? Meninas entre 11 e 15 anos de idade. Eu já tenho encontrado nas minhas conversas pastorais de gabinete mulheres estraçalhadas pela culpa produzida pelo aborto. Conheci uma que durante 25 anos levou este ferrão, este espinho na alma. Depois de 25 anos entrou no meu gabinete, abriu o coração e apossou-se do perdão de Jesus. Queridos, só pode se perdoar quem entende a dimensão do perdão de Deus. Lamentavelmente, na igreja, há gente perdoada por Deus que ainda não se perdoou. Eu acho que Deus já está cansado de ouvir gente perdoada pedindo perdão. Todo dia. Quando a Bíblia diz que ele já esqueceu, está lá em Hebreus capítulo 10, verso 17, dos teus pecados não me lembrarei. Aleluia. Esqueceu. Não há coisa mais liquidada do que pecado perdoado. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Amém? Para que Deus use uma igreja, para que Deus use a minha vida e a sua vida, antes de tudo é preciso haver um tratamento de Deus. É por isso que a gente às vezes ora anos para que Deus derrame o Espírito, produza um avivamento e a coisa vai se arrastando. Porque nós precisamos primeiro de cura interior, de tratamento, para que, sendo uma igreja sadia, saudável, interiormente bonita, pura, limpa, ela seja usada como cura para a sociedade que está perdida no pecado. Não se iluda. Antes do poder de Deus, precisa haver cura interior. E uma das maiores feridas da nossa vida é a ferida da culpa, que pode ser retirada agora, em nome de Jesus. Mas eu quero agora que nós curvemos as cabeças. Domingo passado eu vi o Espírito Santo agir nesse culto, quando pessoas vieram à frente e pediram a Deus que trabalhasse na sua vida por causa da ferida aberta
pela autorrejeição. E algumas me procuraram na semana, disseram: pastor, não sei o que aconteceu, mas aquilo que me aperreava a vida toda desapareceu. O que aconteceu é que o Espírito Santo agiu. Eu quero convidar aqueles que de alguma forma são incomodados pela culpa de coisas do passado, do presente, e que vivem noites desagradáveis. A culpa pode ser produzida por um namoro sujo, por um leito conjugal maculado, a culpa pode ser produzida por um culto não sincero prestado a Deus. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã, meu irmão e minha irmã, que a fonte de perdão é inesgotável. Você que quer que Deus haja na sua vida nessa área, saia do seu lugar, venha para cá, ajoelhe-se aqui e vamos orar em nome de Jesus, e vamos sair por aquela porta perdoados, aliviados, para a glória do Senhor. Amém?